Queridos amigos, aonde está a origem do anticristo? A origem do anticristo está na história contada por Deus através de Isaac e Rebeca. Quando Rebeca engravida, as pessoas contam essa história como fosse um relacionamento familiar. Só que aquele relacionamento familiar é muito mais do que isso. Deus quis nos trazer ali uma história profunda e uma profecia. Rebeca, ela consulta o Senhor porque é uma briga no seu interior. Ela tem gêmeos. E os gêmeos guerreiam no seu ventre. E aí Deus diz, são duas nações. Só que a menor, ela vai governar sobre a maior. Ali Deus já deu uma dica. Duas nações que vão guerrear para sempre, só que a menor, ela vai ter o poder de governo. Foi dado a profecia pelo Senhor. Só que esses filhos vão crescer. Gente, uma formiga. Só que esses filhos vão crescer. Aos 40 anos, Esaú, ele vai fazer algo que vai trazer amargura no coração de Rebeca e de Isaac. Diz que ele casa com duas mulheres. Uma mulher descendente dos cananeus e uma mulher descendente de Isaac, seu tio. Só que as pessoas não percebem que ali tem outra profecia deixada pelo Senhor. Quando Esaú, ele se casa com um descendente dos cananeus, ele faz uma aliança de sangue. Então, a aliança de sangue diante do Senhor é um pacto muito profundo. É uma aliança de sangue. Então, quando Esaú se casa com essas duas mulheres, e os pais olham para isso, eles têm amargura no seu coração. Ali, naquele momento, Esaú definiu a sua situação. Naquele momento que ele vai se aliançar com essas duas mulheres, ele quebra o pacto dos seus pais com o Senhor. Ele traz para dentro da sua genealogia o sangue de Ismael e o sangue de cananeus. Ismael foi aquele povo que o Senhor disse para Abraão: aparta-te da mulher e do seu filho, despede-os. Então o Senhor havia mandado despedir a Ismael. E aí o que Esaú faz? Ele traz de volta. Que ele casa com um descendente dos seus tios. Ele traz de volta para dentro da sua genealogia. Os cananeus são aqueles povos que sempre o Senhor vai falar: vocês, Josué, quando você entrar na terra, destrua todos. Então, a ordem do Senhor, diferente de Ismael, diferente da ordem dada a Ismael, que era despede, agora o Senhor diz para Josué destruir todos os cananeus. E aí o que Esaú faz? Traz de volta. E os cananeus ainda é muito pior, porque os cananeus são aqueles que vão lutar para sempre com Israel. E é da onde sai aquela descendência dos gigantes. Alguns irmãos vão entender perfeitamente o que Esaú fez quando casou com a descendência de gigantes. Ele trouxe esse sangue para dentro da sua família. Então, quando Rebeca e Isaac vê isso, eles têm amargura de coração. Por quê? Porque houve aliança de sangue para todo sempre. Então, quando Esaú faz isso, ele automaticamente impede que da sua genealogia venha o Messias. E o Messias precisa vir. Então, Esaú, ele ali toma o seu caminho diferente de Jacó. Mas o que Deus quer mostrar isso? Que da linhagem de Esaú sairá o anticristo.
Por quê? Porque é de Edom que sairá aquele que é o anticristo. Então os árabes, eles são descendentes de Ismael e são contra Israel e estão com pacto com Edom, porque há um pacto de sangue. Então, os edomitas e os ismaelitas vão estar junto contra Israel no final dos dias. Por quê? Porque houve um pacto de sangue diante do Senhor. Jacó, ele perde a primeira luta no ventre, mas ele vai ganhar porque ele vai lutar contra Deus e vai ganhar. O seu nome é mudado. Ali, quando ele tem o seu nome transformado em Israel, ali, quando ele tem o seu nome transformado em Israel, Deus começa uma nova caminhada com ele. Já Esaú, seu nome vai ser mudado para Edom, e dos edomitas surgirá um homem que no final se levantará contra Israel. Aí aqui há confusão, porque os irmãos não conseguem, muitos irmãos não conseguem aceitar que de Edom vai surgir um homem que vai governar sobre os judeus, porque os judeus não vão aceitar jamais um homem que não seja da sua descendência. Só que essa é a profecia. Assim como a gente não entendia como uma virgem ia conceber, a gente vai ter que acompanhar a história de Israel. Nós vamos ver que edomitas vão governar. Herodes, por exemplo, é um edomita que se tornou rei dos judeus. Porque está escrito, porque quando Israel, os judeus perdem o trono, porque o cetro está na mão dos judeus. Quando eles perdem o trono e alguém que não é da linhagem de Judá se levanta sobre o seu trono, o Senhor vem e age. Então, quando Herodes assume o trono e se torna rei dos judeus, o que aconteceu? Veio o nascimento de Jesus. Jesus logo à frente, ele vai nascer. Você vê que Herodes vai tentar matar de todas as formas Jesus. Então, a história é cíclica, ela vai repetir. Então, nós estamos caminhando para o final. Vai se levantar um rei sobre os judeus. Não será um judeu, mas será da linhagem edomita. Ainda que a gente não consiga provar, no final a gente vai entender e vai saber que ele é edomita. Ele vai se levantar como edomita. E quando ele se levantar como edomita, ele vai perseguir de novo o povo. E aí vem de novo Siló, que será a segunda vinda do Senhor Jesus. Aí o Senhor se levanta e vai destruir para sempre esse anticristo. Então muitos falam, é judeus, é um judeu, mas a gente não pode replicar o que a gente ouviu, porque o que se quer nessa confusão de mensagem é que a gente olhe para o lugar errado. Se você olhar que será um judeu, você vai olhar para o lugar errado. Eles têm que ser um edomita por causa da profecia. E a palavra diz que o Senhor, ele vem salpicado de Edom, porque ele vai lá em Edom finalizar a sua batalha final. Então, às vezes, a pessoa fala assim, então, os edomitas estão amaldiçoados, é o fim dos edomitas. Não, porque se um edomita, ele olha para a cruz, ele é alcançado pela salvação. Mas se um edomita, ele continua com a espiritualidade que houve em Esaú, de vender a sua primogenitura, porque o segredo está na primogenitura. Quando nós tornamos os primogênitos do Senhor, o Senhor nos toma para Ele como herdeiros de todas as coisas. E quando você despreza essa primogenitura, você diz, não me interesso por nada que o Senhor está me dando. E pode ser um judeu e falar, eu não quero a primogenitura, também vou vender. Então, hoje, espiritualmente, nós temos a decisão de escolher em que lado temos que ficar. Só que a profecia, ela precisa acontecer. Então, um edomita surgirá no final
para reinar sobre Israel e ser rei dos judeus mais uma vez. Só que aí, quando os judeus descobrirem que ele é um edomita, a guerra vai começar, porque eles vão rejeitar e vão lutar contra ele. E aí nós sabemos o que vai acontecer. E aí nós sabemos o que vai acontecer ali em Israel, porque toda a profecia, Deus está trazendo sempre aquela mensagem de Israel, ali, aquela localidade, aquele lugar. Então Esaú, ele tem uma aliança de sangue com Ismael, e ele tem uma aliança de sangue com os cananeus. E diante dos olhos do Senhor ele foi rejeitado, porque ele trouxe amargura de coração. Ali mostra que foi para Isaac e Rebeca, mas só que ele trouxe amargura de coração para o coração do Senhor. Então o Senhor se afasta e diz, e aí Deus fala, odiei Esaú, amei Jacó. E todo aquele que quiser ser um edomita será odiado pelo Senhor. Então hoje, se você falar, eu quero ser um edomita, você vai ser odiado. Se você disser, eu quero ser um israelita, você será amado. É decisão. Se você quer a primogenitura, agarra essa primogenitura que o Senhor tem nos dado. Então hoje eu quero deixar essa mensagem aqui no canal. Por que de Esaú tem que vir o anticristo? Eu espero que você fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.